sempre seja louvado. Para a gente iniciar, gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre todos nós nessa noite. Vinde, Espírito Santo, cheie os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E vocês venceram o frio. Muito bem. Vocês estão escutando desde o começo, a gente está clamando o Espírito Santo, a gente está invocando o Espírito Santo. Vocês sabem quem é o Espírito Santo? Quantos aqui querem ficar repletos, cheios do Espírito Santo? Então vocês eram no lugar certo, porque hoje vocês vão sair daqui transbordando do Espírito Santo. Vocês vão sair daqui numa grande missão e o Espírito Santo vai refletir em vocês. Todo mundo que olhar para vocês vai conseguir ver o próprio Espírito Santo. Amém? Hoje a gente vai meditar a palavra Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto vocês, quem trouxe a palavra, vai procurando para me acompanhar, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Giovanni Rocha, sou casado com a Lucimara, que ontem, Dia dos Namorados, nós passamos o nosso 17º Dia dos Namorados. Eu achei que todo mundo ia bater palmas. Ela é uma sortuda, né? Brincadeira, sou eu. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu ainda representei. Pra vocês verem. Isso aí é recorde. Junto, então, a gente tem uma filha, a Alice. Ela estava dançando junto com a Isa, que por coincidência eu sou catequista da Isa. Pai da Alice, catequista da Isa. Irmão do Maninho. Então estou nessa caminhada há quase 2 anos, fazendo parte desse grupo maravilhoso, grupo de oração São José, que faz parte do movimento Renovação Carismática. Uma caminhada difícil, mas muito prazerosa. Ela exige bastante de quem é servo, mas a recompensa é indescritível. Os benefícios que você tem servindo ao próximo não tem como descrever. Isso é um sinalzinho, quem quiser servir, tá? Foi só uma deixa. Todo mundo achou a palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Antes da gente entrar na palavra, hoje o nosso tema será batismo no Espírito Santo. Para a gente chegar até o batismo, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que fomos abençoados, fomos escolhidos e adotados por Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, fala que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Jesus Cristo.
Ele nos escolheu antes mesmo da fundação de tudo. E por Jesus Cristo, Ele nos adotou como filho dele. E tem mais. E quem nele crer, Ele, que é a palavra viva, a palavra da salvação, o verbo que se fez carne, esse será selado com o Espírito da promessa, o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o penhor da nossa herança. Qual herança? O reino dos céus. Penhor. Alguém aqui já deixou alguma coisa empenhorada? Foi lá comprar um negocinho no mercado, não tem? Eu vou deixar meu celular aqui como penhor. Eu volto e pago. Pois é, Deus é tão misericordioso que Ele nos deixou o Espírito Santo como penhor, para a gente conseguir ir sentindo o gostinho e a gente querer a nossa herança. Esse é o nosso penhor. Esse Espírito Santo, que como foi falado no começo, ele não é um sentimento, ele não é uma estátua, ele não é nada, ele é uma pessoa. Então quando você clama o Espírito Santo, você está clamando a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então não é brincadeira. Você está clamando o próprio Deus para vir habitar em você. Quando você fala que está transbordando do Espírito Santo, você está transbordando de Deus. É o próprio Deus que está em você. Muito bem? Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos agitar-se, todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Palavras do Senhor, graças a Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem? Quem esses todos? Os escolhidos por Jesus. No início eram 12, não eram? Aí Judas traiu, se matou e ficaram 11. Porém, então eram os 11 que estavam reunidos lá? Não, eram 12. Como assim? Eles sentiram a falta. Se Jesus tinha escolhido 12, precisava ser completo aquilo ali. E levantou-se a questão. Então tinha um tal de José e Matias, para suprir o cargo que ficou vago por Judas. Rezaram ao Espírito Santo e Matias foi o escolhido. Então eles estavam sim em 12, mais Maria e todos os seus irmãos, reunidos no mesmo lugar. Por quê? Com medo, porque eles tinham ficado só. Jesus tinha subido aos céus, eles tinham perdido o mestre. Então eles estavam com medo, estavam acuados, mas nem por isso deixaram de orar e pedir força que vem do alto. E eles foram ouvidos. Deus enviou o Espírito Santo, que desceu como línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. Nesse momento, eles foram batizados no Espírito Santo. Nesse momento, eles tiveram a efusão com o Espírito Santo. Mas como assim?
batismo. O que é esse batismo no Espírito Santo? Ele não é o mesmo batismo do nosso sacramento ali da pia batismal. Mas ele está ligado, ele está relacionado. Porque todos somos templos vivos do Espírito Santo. E esse batismo, ele é uma renovação das graças do nosso batismo. Todo mundo aqui é batizado, não é? Todo mundo? Quando você é batizado, geralmente todos somos bebês, você elimina o pecado original. O batismo, ele te renova, ele te faz filho de Deus. Então sai a mancha do pecado, você não tem mais aquela marca do pecado original. Só que a gente vai crescendo e vai esquecendo disso. Ou talvez, não sei se em casa a gente não teve o conselho certo, quem sabe a nossa catequese não foi tão forte, tão pegada, quem sabe faltou de alguém dar um direcionamento melhor, mas a gente vai perdendo, a gente vai saindo da graça, e a gente vai voltando para o mundão, a gente vai cometendo erros, falhas, e a gente vai deixando essa unção que o batismo tanto tinha nos proporcionado de lado. E esse batismo no Espírito Santo, ele vem renovar isso. Ele vem para você ter realmente uma mudança de vida, renovar a graça lá do batismo, e você voltar a cair nas graças do Pai. Essa mudança de vida, ela é uma mudança de vida mesmo. Ela precisa que você tome atitude. Ela precisa que você deixe o homem velho. Deixe aquela pessoa que entrou hoje aqui, ó, que tanto falhava, vai ficar para trás. Hoje, a hora que você receber o Espírito Santo, e você vai receber o Espírito Santo, vai sair um novo homem. Vai sair uma nova mulher daqui. E é isso que a gente precisa. O nosso batismo, lá no nosso catecismo, no parágrafo 1213, ele diz que o batismo, ele abre as portas da vida para o Espírito Santo. Ele nos liberta dos nossos pecados, ele regenera todos como filho de Deus, ele nos incorpora à igreja, ele nos faz participantes da missão, e ele nos enche do Espírito Santo. Ele nos enche do Espírito Santo e nos faz sermos um novo homem. Quando passamos pela efusão no Espírito Santo, nós recebemos uma graça. Nós recebemos a graça de atualizar toda aquela graça enquanto bebezinhos recebemos. Frei Gilson, ele brinca que a partir do momento que você é batizado, você poderia ser colocado diante do altar e todo mundo falar ali, ó, santo, esse é santo, porque é isso que acontece. Você é purificado, todos os teus pecados ficaram para trás, e o batismo no Espírito Santo vem para nós com essa missão de nos renovar e atualizar as graças já recebidas.
Então, o que é batismo mesmo? Então, o batismo, ele nos faz pessoas santas. Ele nos dá dons e carismas. Ele nos deixa plenos e completos. E Ele nos inclui a santidade da igreja. Ele nos faz filhos de Deus. Sabendo tanto do Espírito Santo, não bate uma curiosidade de saber, será que eu posso ser batizado no Espírito Santo? Vocês fizeram essa pergunta? No momento em que eu falei todas as vantagens do batismo, alguém se imaginou saindo daqui batizado realmente no Espírito Santo? Você se imaginou deixando tudo para trás? Toda a vida de erros, pecados, tudo para trás, ficou tudo para trás. E a partir de agora, sim, eu sou um novo homem. Passou esse pensamentinho na cabeça de vocês? Sinceramente, eu espero que tenha passado. Isso para nós também. Tá, então o que eu, assim como os apóstolos, preciso fazer para ser batizado no Espírito Santo? O que a dona Paulina precisa fazer para ser batizada no Espírito Santo? Primeira coisa, você precisa querer. Você tem que querer ser batizado pelo Espírito Santo. Você tem que querer. Ninguém vai te obrigar. O grupo de oração não vai te obrigar. A igreja não te obriga. Ninguém te obriga. Você tem que querer. Tem que partir de você esse sentimento. Aí depois você tem que se arrepender dos teus pecados. Aí a gente tem vários exemplos. Quando os 12 receberam, na nossa passagem, o Espírito Santo, não foi na hora. Eles conviveram quantos anos com Jesus? E receberam o Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa. Só lá no Pentecostes. Por quê? Porque eles precisaram se purificar. Eles precisaram estar livre de tudo que era pecado, que era errado. Temos alguns exemplos. Tomé precisava ser liberto do quê? Ele duvidou. Ele conviveu e duvidou. Pedro negou Jesus. E depois ainda, quem recebeu mais Espírito Santo? Paulo, ele foi criado dentro das leis. Há quem diga que ele sabia mais das leis da época do que os próprios apóstolos. Que ele viveu dentro da igreja. E ele perseguia os cristãos. Aí naquele encontro com Jesus primeiro teve um encontro com ele pessoal, mas também não deu o Espírito Santo para ele. Ele ficou cego por 3 dias, até Ananias ir lá e dar o Espírito Santo para ele, livrar ele da cegueira, aí para ele sair anunciando a palavra. Então, primeiro a gente tem que querer, depois a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Precisamos estar limpo. Isso aqui é um templo vivo? É um templo vivo, mas ele precisa estar vazio. Vazio do quê? De tudo que é mal, de tudo que é pecado. Aí sim eu posso receber o Espírito Santo. Só quando esse templo estiver vazio, livre de todo pecado, aí vem a terceira coisinha, que é você clamar.
que é você pedir. E se precisar, implorar. E aí o Espírito Santo vem. Aí você vai ser batizado no Espírito Santo. Aí você está se perguntando, e como que eu vou saber se eu fui batizado ou não? Primeira coisa, é o que a gente vem falando desde o início. Você vai ter uma mudança de vida. Você vai sair daqui, talvez você não vai sentir agora que você foi batizado. Mas no momento que você sair daqui e as coisas do mundo, as coisas que talvez para você antes eram normais, você não se conformar com isso, o Espírito Santo já está agindo em você. A partir do momento que você não se aguentar sem se confessar e ter a Eucaristia, pelo menos todo domingo, aí você foi batizado no Espírito Santo. Quando você sentir a necessidade de estar na casa de Deus, de estar na missão dele, esse é o sinal que você foi batizado pelo Espírito Santo. E uma coisinha bem legal: quando começar a despertar em vocês os dons e os carismas. Aí você me pergunta, dom eu até sei o que é carismas. Carismas são os dons que você vai usar para servir ao outro. Os carismas nunca são para você usar para você, sim para você usar para o teu próximo, para o outro. Romanos 5:5 fala assim para nós: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse dom para servir o outro, ele só acontece pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos fala: o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, no momento em que você sentir esse amor de Deus, você não vai mais voltar lá fora e ser aquela pessoa carente, que necessita ser elogiado, que necessita que teu ego suba. Meu Deus do céu, se não lembrarem meu nome, ai meu Deus, mas eu tenho que estar no meio, senão por mais que seja bom não vai estar lá. Não. O julgamento das pessoas é o de menos, porque você está repleto do amor de Deus. Um amor que é indescritível, um amor que não tem como medir. Então você não vai ser carente, você não vai depender de elogios, você não vai depender de um abraço. É bom, a gente precisa abraçar sempre e demonstrar às pessoas quanto se ama. Mas a pessoa que foi ungida, a pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela já não depende disso. Ela tem um amor maior, o amor que foi derramado por Deus, pela ação do Espírito Santo. E agora a gente chegou aonde nós queríamos. Esse batismo, esse é a nossa identidade. Esse batismo no Espírito Santo, esse levar ao encontro do Espírito Santo, essa é a nossa missão enquanto grupo da Renovação Carismática. A nossa identidade é promover o batismo no Espírito Santo. A nossa missão é fazer você ter esse encontro com o Espírito Santo. Aí eu pergunto, você quer? Ah, mas eu tenho medo, como é que acontece? Se eu for batizado eu vou cair? Olha, pode acontecer, mas não é um cair. Vamos usar a palavra repouso.
Porque existem várias formas de talvez se manifestar o batismo em vocês, em nós. Uma delas, sim, é o repouso. O repouso, a pessoa pode cair, mas ela não vai se machucar. Nunca uma pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo que repousou se machucou. Ela fica num estado como se... Alguém já fez cirurgia? Fica anestesiado? É mais ou menos isso. Porém, você não perde a noção do que está acontecendo ao teu redor. Você vê tudo, porém você está em êxtase, está paralisado. E se acontecer com você, que graça, que glória, porque nesse momento do repouso é o momento em que acontecem curas físicas, curas espirituais, curas que vêm lá dos teus antepassados, que talvez você nem sabe que precisava dessa cura. É neste momento que o Espírito Santo trabalha em você. É nesse momento que Ele age no teu ser. Ele te cura. Ele te liberta. Mas tem pessoas também que se manifesta um choro. Você não sabe do que você está chorando, mas você está chorando. E isso é maravilhoso. O Espírito Santo está agindo em você. Tem gente que fica muito alegre, uma felicidade que não tem como, você não consegue guardar os dentes dentro da boca. É uma maneira. E tem pessoas que não sentem nada. Tem pessoas que parece que não aconteceu nada. Mas aí vem aquela história que eu falei antes. Dá um passo para fora da igreja e o mundo velho aí já não é o bastante. A hora que você sair daqui e sentir qualquer indiferença, o que antes para você era normal e agora não é mais, Ele agiu em você. Esse é o batismo no Espírito Santo. Tá, essas são as manifestações que podem acontecer. Mas e o tal dos dons e carismas? Um dos carismas é o de falar em línguas. Vocês já ouviram o grupo orando em línguas? Vocês já viram pessoas entre vocês orando em línguas? Muitas vezes esse orar em línguas, somos taxados ali fora como loucos, como evangélicos. Mas aí é outra frase que o Frei Gilson usa e muito bem, que não somos nós que copiamos evangélicos, porque nós viemos primeiros. Então são eles que copiam. Por mal? Não sei. Mas tem pessoas católicas também que não aceitam muito isso. Inclusive tem padres que ainda não são totalmente a favor. Mas é necessário. Lá em Coríntios 1, 1 de Coríntios, Paulo explica que esses são os carismas que o Espírito Santo nos promove. E a oração em língua, ela não edifica o próximo, ela edifica você mesmo. Então precisamos orar em línguas. E tudo isso, eu usei um dos carismas, mas meu tempo também está acabando já. Mas tenho profecias, você é a voz de Deus para todo o povo. Tem a cura ela antecede a medicina. Se você tem um problema e vai lá no médico, ele ia te curar. Mas
o dom da cura, ele antecede. Você não precisa ir lá. Talvez você consiga graça aqui. E tem os milagres, que daí a medicina não ia conseguir. Mas o Espírito Santo, nada é impossível. Ele consegue. E tem o discernimento. O discernimento, acredito eu, que é um dos mais importantes. Que é a hora que você vai discernir o que é humano, que sou eu, que estou falando. O que é de Deus, que é Deus, que eu sou um canal de Deus para falar para vocês. E o que é do inimigo. Esse é o dom do discernimento. E todo dia você tem que pedir esse dom. E tudo isso com que finalidade? Simples, só para a gente finalizar. Em Atos 1, lá no versículo 8, está escrito assim: ó, recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Se você querer o Espírito Santo, se arrepender dos teus pecados e clamar o Espírito Santo, esteja preparado, porque nesse momento ele vai ser dado a você e você é convocado por Deus para ser uma testemunha dele aqui na terra. E você não vai falar só aqui em Pinheiro Preto. Você vai até os confins da terra e vai levar esse nome maravilhoso do teu Jesus, esse Salvador. Amém? Hoje vocês vão receber o Espírito Santo. Essa pregação, que mais na verdade foi uma explicação do que é o batismo, ela só vem para você ficar confortável. Porque hoje, se você abrir o teu coração, se você pedir para a Virgem Maria, que assim como lá em Pentecostes, ela abrir as portas do teu coração para o Espírito Santo, você vai recebê-lo. Agora a gente vai dar continuidade com a nossa novena. E durante a novena a gente vai fazer a nossa invocação do Espírito Santo. Tudo bem?